Olá, daremos início à nossa aula de número 3. A nossa aula de número 3 continuará tratando de maneira objetiva o quê? Dos princípios mecânicos para a análise cinesiológica e biomecânica do movimento humano, só que agora não mais pensando na descrição do movimento, agora pensando na explicação do movimento. Ou seja, estamos falando da cinética, né? É o ramo da mecânica que incorpora os conceitos de massa, força e energia afetando o movimento. Vamos fazer alguns conceitos básicos só para que a gente possa ter mais densidade no nosso conhecimento. Massa é a quantidade de matéria que constitui um corpo. Então, o conceito de massa é importante porque se eu tenho um sujeito com 60 kg e outro sujeito com 80 kg, basicamente pelo valor quantitativo de 60 e 80 kg, eu posso afirmar que a quantidade de massa do sujeito de 80 kg é maior que a quantidade de massa do sujeito de 60 kg. Isso parece simples, mas na realidade, quando nós pensamos no corpo humano, isso torna-se um pouco mais complicado. Por quê? Porque o corpo humano é constituído de conteúdos ou de massas de diferentes materiais. Exemplo, osso, músculo e gordura. Ok? Peso. Peso é a massa desse corpo sofrendo a ação da gravidade. Opa! Então, enquanto a massa era uma grandeza escalar, lembre-se, sua magnitude me dava compreensão, o peso é uma grandeza vetorial. O peso é a massa do corpo sofrendo a ação da gravidade. E o sentido da gravidade, ele é definido. Ele é determinado o quê? A partir, ele está puxando o nosso corpo para o centro da Terra. Então, um ponto importante destacar com vocês aqui é que o peso ele também tem uma unidade específica. Cláudio, qual é a unidade de peso? É o Newton. Então, se eu sou um homem com 70 kg, né, a minha força-peso é uma força de 70 kg, minha massa, multiplicado pela ação da gravidade. Como eu estou ao nível do mar, vamos atribuir um valor mais ou menos de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 70 vezes 10, 700 newtons. Então, a Terra está me atraindo com uma força de 700 newtons e essa força-peso que é utilizada nos estudos na área de cinesiologia e biomecânica, né? Na realidade, o conceito de força é nada mais nada menos que o impulso ou tração exercida sobre um corpo. Ao flexionar o meu cotovelo, o meu bíceps exerce o quê? Um tracionamento sobre o meu segmento antebraço, né? Então, força é o impulso ou tração exercido sobre um corpo. Pressão. Pressão é um conceito também importante dentro da nossa área. Um exemplo claro que eu vou dar a vocês, a partir do conceito de pressão, que é força aplicada por unidade de área, repetindo, uma força aplicada por uma unidade de área, é a estratégia utilizada hoje com a tentativa de preservação máximo que possível dos meniscos. Por quê? A subtração dos meniscos faz com que eu tenha o quê? Uma diminuição na área para que eu possa aplicar a força, né, peso do meu corpo ali na região do joelho. Como consequência, eu aumento a pressão dentro da articulação toda vez que eu retiro os meniscos. E o custo disso aí é uma aceleração no processo de degeneração. Alguns outros conceitos importantes. Por exemplo, volume. É o espaço tridimensional ocupado por um corpo. Voltando à massa e lembrando a vocês que a massa do nosso corpo depende efetivamente não só de uma componente, não é só músculo, não é só gordura, não é só osso, mas de várias componentes. Pessoas com massas semelhantes, no caso do corpo humano, podem apresentar volumes diferentes. Densidade, isso é um ponto importante, que é a relação da massa sobre o volume. Opa, então quando eu conheço um sujeito musculoso e um sujeito gordo, quem ocupa efetivamente, ou seja, quando eu falo gordo, maior percentual de gordura. Quem ocupa maior volume? O gordo. Como relação, a densidade dele é menor. Efetivamente, o sujeito mais musculoso, ele tem o quê? Uma densidade maior, correto? Impulso. Impulso é um outro conceito importante, principalmente quando a gente pensa na técnica, porque impulso considera o quê? A força aplicada por unidade do tempo. Então, se eu for dar um salto vertical e eu não explorar efetivamente toda a mobilidade da minha articulação no tornozelo, de maneira objetivamente, eu tirar o meu pé do solo muito rápido, eu, como consequência, perco no conceito de impulso. Então, o conceito de impulso traduz o quê? O conceito de impulso é força por unidade de tempo, correto? Atrito. Atrito é uma força que ela ocorre o quê? Na superfície de contato entre duas o quê? Entre dois corpos. Então, o atrito é uma força interessante porque muitas vezes é ele que me leva à estabilidade. Estão lembrados que na aula passada eu falei do cavalete e chamei a atenção de vocês do atrito como sendo o quê? Uma força externa? Então, se vocês vão passar por um piso molhado, vocês sabem que o atrito diminui. Como o atrito diminui, o risco de queda é um pouquinho maior. Ok? Então, nós temos ainda os conceitos de Newton. Primeira, segunda e terceira lei. Ou lei da inércia, lei da aceleração e lei da ação e reação.
Se eu sou um sujeito que tem uma massa maior, deslocar o meu corpo implicará o quê? Uma maior mobilização de energia. Se eu sou um sujeito que eu tenho uma massa maior, acelerar esse corpo, que é a segunda lei, vai implicar o quê? Vai implicar na maior mobilização de força. Então, um sujeito mais pesado, seja ele gordo ou efetivamente com peso muscular, para ele acelerar esse corpo, ele vai ter que invariavelmente fazer o quê? Mobilizar a maior quantidade de força. E o terceiro e último exemplo é a lei da ação e reação, a terceira lei de Newton, que diz que para toda ação impera uma reação de mesmo modo no sentido contrário. Já conversamos sobre isso também numa aula anterior, quando eu falei para vocês da manutenção de uma determinada velocidade em pisos diferentes. Correr numa pista dura significa dizer que toda a carga que eu aplico contra o solo tende a me devolver. Correr contra uma pista macia, como por exemplo uma areia fofa de uma praia, toda a carga que você aplica como solo, parte dessa carga se perde, porque ela é o quê? É absorvida pelo solo. Então você não tem uma restituição de uma intensidade tão alta como você teria efetivamente o quê? No asfalto ou numa pista mais dura. Correto? Esses foram alguns conceitos básicos. Vamos falar agora um pouquinho de fluidos, né? Natureza dos fluidos e resistência dinâmica. O que é o fluido? Fluido é toda substância que flui quando submetida a um estresse, cisalhamento. E aqui cabe destacar o conceito de cisalhamento. O que é cisalhar? Cisalhar é deslizar. Quais são os dois principais fluidos que nós temos interagindo com os nossos corpos? Ar e água. Ao deslocar o meu corpo no ar, o ar tem que passar e contornar o meu corpo, e aí eu passo, né, por essa cortina, vamos colocar assim, de ar. O mesmo acontece dentro de uma piscina. Ao deslocar o meu corpo numa água, a água contorna o meu corpo e passa. Correto? Bem, a partir desses fluidos, duas formas de fluxo. Um que nós chamamos de laminar e outro que nós chamamos de turbilionar. O que caracteriza um fluxo laminar? O fluxo laminar ele é caracterizado a partir do quê? De uma harmonia entre as camadas de fluido quando passam pelo corpo. Já o fluxo turbilionar, justamente ao contrário. O fluxo turbilionar, ele mistura essas camadas de fluido. Então, nós vamos verificar que nós temos dois comportamentos distintos. No fluxo laminar, as camadas que estão destacadas na figura aí para vocês em verde, elas se destacam o quê? De maneira mais harmônica. A estabilidade ela é maior. Já no fluxo turbilionar, que é a figura em destaque azul, com os fluxos passando aí em vermelho, eles misturam essas camadas de fluido. Como consequência, a instabilidade é maior. Cabe destacar aqui que não existe melhor ou pior. O importante aqui é que vocês conheçam as duas características, porque de repente numa estratégia, por exemplo, num trabalho de hidroterapia ou de hidroginástica, eu posso optar por um fluxo turbilionar, porque intencionalmente eu quero uma estabilidade maior do meu aluno, do meu paciente, do meu cliente. Correto? E aí, em cima disso aí, nós temos uma noção de flutuabilidade. O que é essa flutuabilidade? É uma força de um fluido que atua para onde? Para cima, para tentar fazer com que o meu corpo possa ser sustentado ali. Essa flutuabilidade ela está pautada no princípio de Arquimedes. O que diz? Lei física que estabelece que a força de flutuação que atua sobre o corpo é igual ao peso do líquido deslocado por esse corpo. Vamos observar o destaque da figura aqui, em que vocês conseguem nitidamente, deixa eu dar um reforço aqui, em que vocês vão conseguir nitidamente entender. Observe ali a diferença a partir do momento, no nível da água, a partir do momento que eu coloco um corpo dentro desse tubo. Então isso aí caracteriza o quê? Caracteriza o princípio de Arquimedes ali. Ou seja, a flutuabilidade ela está vinculada diretamente o quê? A uma força vertical e eu tenho na realidade a força de flutuação proporcional ao quê? Ao volume de líquido deslocado por esse corpo. Ainda aqui eu tenho o quê? Eu tenho que chamar a atenção de vocês que o ponto de flutuação ou centro de flutuação do corpo está diretamente relacionado à dinâmica respiratória. Faça uma experiência. Vá para uma piscina, para a praia. Inspirem, bloqueiem, tentem verificar se a flutuação ela ficou facilitada ou ela ficou prejudicada. Então, o centro de volume do corpo, né, esse centro de flutuação do corpo, esse centro de volume do corpo, ele está diretamente relacionado ao quê? Com o aumento da quantidade de ar que eu tenho na região da caixa torácica. E em cima disso aí, eu tenho diretamente que falar com vocês dos tipos de resistência que eu vou encontrar ao deslocamento desse corpo no espaço. Né? O que é resistência? É uma força causada tentando fazer o quê? Tentando fazer com que eu tenha restrição à movimentação do corpo. A resistência, ela tende a tornar o quê? Tende a tornar o movimento mais lento. Ela tende a lentificar esse movimento. Cláudio, quais são os tipos de resistência que nós iremos encontrar? Ora, basicamente, eu tenho três tipos de resistência.
Resistência de superfície, resistência de forma e resistência de onda. Mas vamos recordar só um detalhe. O que ela tende a fazer? O que a resistência tende a fazer? A resistência tende de maneira objetiva... Opa, vamos apagar aqui. Só está piorando, né? Então vamos lá. A gente resolve assim, ó. Marca por cima. Né? A resistência tende a fazer o quê? Tornar mais lento o movimento. Então, que resistências são essas? Resistência de superfície. Ela é caracterizada a partir do atrito entre a camada de fluido, né, e a superfície do corpo. Deriva do atrito entre as camadas adjacentes de fluidos próximo ao corpo que se movimenta através de um fluido. Cláudio, você poderia dar um exemplo? Durante muitos e muitos anos existiu e foi discutido durante muito tempo a polêmica se os nadadores deveriam ou não raspar os pelos do corpo. Por quê? Porque isso aí modificaria justamente o quê? Nesse tipo de resistência de superfície. Resistência de forma. Vamos trabalhar, criada por um diferencial de pressão entre a superfície anterior e posterior do corpo, que se desloca através do quê? De um fluido. Observem o comportamento da minha mão. E agora o mesmo comportamento. Imagine que eu estivesse fazendo isso aqui dentro de uma piscina. E que minha mão estivesse imersa ali na... Essa primeira condição, eu tenho uma forma e eu teria o quê? Um determinado tipo o quê? De fluxo. Nessa condição, eu teria outra. Então, nesse primeiro momento, eu teria o quê? Um fluxo muito mais turbilionar. Por que turbilionar? Que eu iria encontrar essa parede aqui, ele iria bater, teria que contornar e gerando o quê? Uma mistura de camadas na região posterior. Aqui eu teria um fluxo muito mais laminar, porque as camadas de fluido, a água, iria fazer o quê? Passar de maneira mais uniforme pelo meu corpo. E por último, resistência de onda, que é caracterizada pela interface entre dois fluidos. Exemplo, ar e água. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês de uma resistência de onda é o que nós encontramos na atualidade quando a gente pega as piscinas quebra-onda. Se vocês pegarem as piscinas mais modernas, vocês irão verificar que já não existe mais o quê? Aquela borda lateral. A água vem, ela corre pela lateral e entra de novo lá pelo fundo da piscina. Por quê? Se a água ficasse batendo na parede lateral, ela geraria o quê? Uma interface maior entre o ar e a água e, como consequência, geraria uma resistência de onda muito maior. Correto? Porque a quantidade de ondas formadas seriam muito maiores. Pegando ainda esses conceitos, nós teremos que chamar a atenção de vocês para a sustentação. Qual é o conceito básico de sustentação? Observem lá a flutuabilidade e sustentação. Força que atua sobre um corpo e um fluido na direção perpendicular, né, ao fluxo do fluido. Então, quando eu observo, por exemplo, o princípio de Bernoulli, e que é muito aplicado, por exemplo, na aviação, eu consigo entender isso aí. Observem a imagem, observem mais uma vez a imagem, né? E vocês vão perceber que eu tenho a força de sustentação em função o quê? Em função de diferença de pressão. Porque na região posterior aqui, eu tenho uma determinada velocidade que é diferente da região anterior. No momento que a velocidade é mais baixa, a pressão vai ser mais alta. E como consequência, eu vou conseguir uma força de sustentação aqui. Correto? Espero que a gente tenha dado uma ventilada com vocês sobre fluido. Relembrando, fluido, toda substância que flui, submetida a um estresse de cisalhamento. As resistências principais são de superfície, forma e onda. E cada uma delas irá interferir diretamente na capacidade de realização do movimento. Que a sustentação é uma força perpendicular ao quê? Ao deslocamento do fluxo de fluido. Correto? Depois vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos ativos e passivos do sistema músculo-esquelético, ou seja, das forças geradas pelo sistema músculo-esquelético. E esse comportamento ativo e passivo, ele se divide em dois grandes grupos, né? Comportamento ativo. Existe uma força interna atuando para a realização do movimento. Usualmente essa força é uma força muscular. Então, ao flexionar o meu cotovelo, a minha intenção é aproximar o meu antebraço do meu braço. Como consequência, eu tenho uma forma ativa de movimento. Por quê? Porque eu estou contraindo minha musculatura de bíceps braquial e, como consequência, estou tracionando o meu segmento antebraço em direção ao meu braço. Agora, observe aqui, nesse momento, olha aqui, esse momento que eu estou agora. O que vai acontecer? Eu vou relaxar a minha musculatura de bíceps braquial. E quando eu relaxar meu bíceps, o que aconteceu com o meu antebraço? Ele caiu. Ah, Cláudio, ele caiu, ele caiu. Ele caiu porque quem puxou meu antebraço para baixo? Foi a gravidade. A gravidade puxando meu antebraço para baixo também gerou um movimento? Gerou. Só que a gravidade é interna ou externa? Ah, a gravidade é externa. Então essa forma foi ativa ou passiva? Não, foi passiva. Por quê? Porque uma vez que você relaxou a musculatura do braço, o bíceps relaxou, o antebraço ele fez o quê?
aconteceu. Então, toda forma passiva de movimento, ele é caracterizada a partir do quê? De uma ação de uma força externa. Ah, Cláudio, é interessante? Não, porque não é só essa força externa da gravidade. Ela é uma força que ela foi anterior ao movimento ou ela aconteceu em outro momento. Quando você manipula um aluno, um paciente, num trabalho de alongamento, você tem uma forma o quê? Passiva de movimento. Por quê? Porque essa manipulação, você fazendo, você é externo ao seu paciente. Então, recapitulando as formas ativas e passivas de movimento. Toda forma ativa ou todo comportamento ativo tem como base a ação muscular interna para aquele movimento que eu quero realizar. Toda forma passiva de movimento tem como base uma força externa. Pode ser uma condição de inércia, pode ser o gravitacional ou até a manipulação que você venha realizar num paciente ou num aluno seu. Depois, nós temos a noção de centro de gravidade. E por que centro de gravidade é tão importante? Porque ele caracteriza o quê? O equilíbrio do corpo humano. O centro de gravidade no corpo humano está mais ou menos localizado na região ali sacral. Né? Vamos pegar algumas literaturas divergindo um pouquinho, mas vamos fazer um pacotão? Ele vai de L5 ali até S2, S3 no máximo, um pouquinho anterior a essas vértebras. Não foge disso aí. Algumas literaturas colocam que para os homens ele está mais ou menos 57% da estatura medida a partir do solo, e para as mulheres 55%. Cláudio, por que 57% para os homens e por que 55% para as mulheres? Porque os homens tendem a ter mais massa na região do tórax e as mulheres mais massa na região da cintura pélvica. Um outro ponto importante de destacar é que toda orientação do centro de gravidade no espaço irá interferir na minha condição de equilíbrio. Então existe uma relação direta entre centro de gravidade, estabilidade e equilíbrio. Né? E aí eu paro para pensar que na realidade essa noção de equilíbrio está vinculada a uma coisinha chamada de base de sustentação. O que é a base de sustentação? É a área formada pelo posicionamento dos seus pés. Faça uma experiência, aproxime os seus pés, deixe os pés unidos e peça uma pessoa para empurrar você, lateralmente. E agora afaste seus pés, tá, mais ou menos uns 30 centímetros, e peça essa pessoa para fazer a mesma carga, ou seja, dar um empurrão com a mesma quantidade de força. Percebam que a condição de equilíbrio está facilitada no segundo momento, porque a área da base de sustentação é maior. Ou, em outras palavras, a área da base de sustentação, ela interfere por quê? Porque centro de gravidade projetado lá no solo, dentro da área da base de sustentação, vai traduzir diretamente minha condição de equilíbrio. Em outras palavras, toda vez que a projeção do centro de gravidade estiver fora da área da base de sustentação, eu estarei desequilibrado. Toda vez que a projeção do centro de gravidade estiver dentro da área da base de sustentação, eu estarei equilibrado. Estarei mais equilibrado quanto mais próximo do centro geométrico da área da base de sustentação eu tiver a projeção do meu centro de gravidade. Correto? E aí, eu tenho que pensar ainda que, na realidade, esse centro de gravidade foi determinado inicialmente pela segmentação de cadáveres. Né? O cadáver fresco, natimorto, ele era segmentado e eu verificaria o ponto de equilíbrio, né? Foi verificado o ponto de equilíbrio de cada segmento desse aí. Hoje isso é feito de que forma? Por forma indireta. Seja, né, pela ressonância magnética, seja pela tomografia computadorizada. Cláudio, que vantagem eu tenho em determinação do centro de gravidade por forma indireta segmentar, por exemplo? O sujeito como sofre um trauma, ele perde uma perna, ele é amputado, a determinação da prótese, o centro de gravidade dessa prótese, terá como base o quê? O segmento são. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que, hoje em dia, a ciência se vale da localização, por exemplo, desse centro de gravidade, para que possa fazer uma prótese e o sujeito fique em mais harmonia, o programa motor seja preservado. Correto? Mas o mais importante é destacar sobre o centro de gravidade. Ele interfere diretamente na nossa noção de estabilidade e equilíbrio. Por isso eu costumo brincar. Quem tem a cintura pélvica presa, ou seja, baixa mobilidade pélvica, tem muita chance de cair com mais facilidade. Correto? Depois vamos falar de sistema de alavancas. Sistema de alavancas. Cláudio, por que nós vamos estudar sistema de alavancas? Sistema de alavancas serve para explicar todos os movimentos rotacionais, ou todos os movimentos que ocorrem em torno de um eixo. Na prática, sistema de alavancas, ele me permite entender o movimento. E o sistema de alavancas ele tem como base 4 elementos. A alavanca, que é considerada uma barra rígida, o eixo, que é o ponto em torno do qual a alavanca vai gerar, uma força potente e uma força resistente. Força potente atua a favor do movimento, força resistente é contrária ao movimento. Então, a primeira coisa que eu preciso saber ao estudar sistema de alavancas, qual é o movimento que eu quero analisar. Não existe como estudar sistema de alavancas sem que eu conheça o movimento. O sistema de alavancas é dividido em 3 grandes tipos. Nós temos a alavanca de primeiro gênero. O que caracteriza uma alavanca de primeiro gênero? Uma alavanca de primeiro gênero, ela é caracterizada
pelo ponto de apoio entre a força potente e a força resistente, destacada aí para vocês. O melhor exemplo é a articulação atlanto-occipital. Opa, destacaram também aqui agora. Por quê? Vou ficar de lado, é através dessa ação de forças, resistência que está puxando minha cabeça para onde? Para baixo. Eu não quero que minha cabeça fique assim, contrai a musculatura e mantém minha cabeça alinhada. Então, a característica de uma alavanca de primeiro gênero é a força potente. De uma forma, a característica de uma alavanca de primeiro gênero é o ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Já numa alavanca de segundo gênero, qual é a característica? É a força resistente entre o ponto de apoio e a força potente. Essa alavanca é uma alavanca rara no corpo humano, mas é uma alavanca que me permite o quê? Realizar movimento mobilizando o quê? Mobilizando pouca força. Por quê? Porque o chamado braço de força, que é essa distância aqui, ó, tá? Eu vou tracejar para vocês aqui agora. Ela é o quê? Ela é uma distância maior do que o braço de resistência, que é essa outra distância que eu irei tracejar para vocês aqui agora. Tá? Então é importante chamar a atenção que numa alavanca de segunda classe, além do conceito da força resistente estar entre o eixo e a força potente, eu aproveito bastante quem? Eu aproveito bastante a força muscular. Já na alavanca de terceiro gênero, o mesmo raciocínio eu tenho que ter. O que caracteriza uma alavanca de terceiro gênero? A força potente entre o eixo e a força o quê? E a força resistente. Lembrem que, mais uma vez, essa distância aqui será chamado braço de força potente, né? E essa distância que eu vou destacar para vocês aqui será chamada de braço de força resistente. Observe que a reta ali, ou o sinalizador em preto, está maior que o sinalizador em vermelho. Significa dizer que o braço resistente é maior que o braço potente. Como consequência, a força muscular para realizar o movimento vai ter que ser muito alta. Então, toda alavanca de terceiro gênero, ela apresenta o quê? Como característica? Força potente entre o apoio e a força resistente, e eu preciso mobilizar muita força potente para realizar o quê? O movimento. Essa figura destacada para vocês aqui, ó, caracteriza da posição 1 para a posição 3 uma alavanca de terceiro gênero. Posição 1 para a posição 3, uma alavanca de terceiro gênero. E aí eu consigo determinar o conceito de torque. Por que eu consigo determinar o conceito de torque? Porque o torque, na realidade, é a interpretação dos momentos. Cláudio, volta e explica aí. Quando eu multiplico essa força aqui, que é a força que está destacada aí como força potente, circundada ali em vermelho, pela força resistente, que é aquele quadradinho com a letra R, a multiplicação do F pelo traço vermelho, né, quando comparado pela multiplicação do R com o traço preto, me dá um valor X. E é justamente esse valor X que é estabelecido como o quê? Como momento de uma força. Então ele coloca aqui para vocês, mais uma vez, né, medido como o quê? Produto da força pela distância perpendicular entre a linha de ação da força e o eixo, ou seja, pelo braço do momento da força. Então a minha dica a vocês, procurem na web o conceito que de momento potente, momento resistente, torque potente, torque resistente. Por quê? É graças ao conceito de torque que nós teremos a determinação do sentido do movimento. Mas tem um outro aspecto muito importante na prática, que é a determinação do conceito de vantagem e desvantagem mecânica. Olha o que ele me diz. Toda vez que o braço potente, né, quando dividido pelo braço de resistência, apresentar um valor maior ou igual a 1, eu terei o quê? Vantagem mecânica. Vamos voltar lá nas figuras, isso é muito importante que fique claro. Na alavanca de terceiro gênero, o que nós verificamos? O braço potente é o vermelho, o braço resistente é o preto. Observe que a trajetória, o traço preto é maior que o traço vermelho. Como consequência, eu teria o quê? Eu teria um braço potente menor que o braço resistente. Isso jamais dará um resultado maior que 1. Então, toda alavanca de terceiro gênero irá sempre apresentar o quê? Desvantagem mecânica. Em outras palavras, terei sempre que fazer muita força muscular. Já a alavanca de segundo gênero apresentará sempre o quê? Observa lá que o pontilhado vermelho é maior que o tracejado preto. Como consequência, toda vez que eu pegar o braço potente e dividir pelo braço resistente, eu terei o quê? Um resultado maior que 1. Como consequência, eu terei sempre o quê? Uma vantagem mecânica. Repetindo, toda alavanca de terceiro gênero desvantagem,
Toda alavanca desse segundo gênero, vantagem. Toda alavanca de segundo gênero, eu aproveito bem a força muscular. Terceiro gênero, eu gasto muita energia. Ponto importante e ruim. No corpo humano, em alguns momentos, a gente vai verificar que a maior parte das alavancas são alavancas de terceiro gênero. Ou, em outras palavras, eu mobilizo muito mais força muscular. Vamos falar um pouquinho de carga mecânica. O que é carga? Carga mecânica são as forças atuando sobre os biomateriais. Osso, músculo, tendão, articulação, e elas são divididas em dois grandes grupos. Quais são os grupos? As chamadas axiais e as não axiais. E as não axiais. Observe que as não axiais e as axiais elas têm comportamentos distintos. O que caracteriza uma carga axial? Uma carga axial ela é aplicada considerando o sentido longitudinal da estrutura. Então, uma carga axial, ou ela vai comprimir, imagine eu aqui com essa caneta, ou eu vou comprimir ou vou tender a estirar essa caneta. A carga que comprime é chamada de carga de compressão, a carga que estira é a carga de tensão. As cargas não axiais são cargas aplicadas o quê? Em torno ou tangenciais à estrutura ou biomaterial. Então, essa carga deslizando aqui, ela é considerada uma carga o quê? De cisalhamento. A carga, se eu fosse girar isso aqui, como se eu estivesse tentando criar uma roxa aqui nessa peça, seria uma carga de torção. E a carga, se eu estivesse tentando curvar essa caneta aqui, seria uma carga de curvamento ou inclinação. Lembra, o nosso corpo é constantemente submetido simultaneamente a essas cargas. Compressão, tensão, cisalhamento, rotação e inclinação. E por isso que, na maioria das vezes, o nosso corpo está sofrendo cargas combinadas. Sugiro que vocês deem uma olhadinha, por exemplo, no comportamento da coluna vertebral recebendo esses tipos de cargas. Depois vamos falar um pouquinho de deformação. Deformação plástica e deformação elástica. O que é deformação? Deformação é simplesmente mudança no formato do biomaterial. Isso é uma deformação. Então, a deformação elástica significa dizer que eu apliquei uma carga daquelas anterior, uma carga de compressão, uma carga de tensão, uma carga de rotação, uma carga de cisalha, uma carga de inclinação, e quando eu retiro essa carga, o biomaterial, o músculo, o osso, o tendão, volta ao seu formato original. Já uma carga plástica, a estrutura tende a permanecer deformada ou irá ficar deformada ad infinito. Exemplo, se eu sofro uma carga muito alta sobre um ligamento, ele pode romper parcialmente ou pode romper totalmente. E a ruptura total, caso não seja feita uma cirurgia, ele não vai voltar a ter função. Então é importante que fique claro para vocês que a carga plástica ela tende efetivamente a fazer com que a estrutura perca o seu caráter original. Então a deformação plástica, eu apliquei a carga, retirei a carga, ela voltou ao seu formato original. A deformação última forma, deformação elástica, repetindo em última forma, deformação elástica, eu apliquei a carga, retirei a carga, ela voltou ao seu formato original. A deformação plástica, eu aplico a carga, eu retiro a carga, ela tende a permanecer deformada. Né? E é um ponto importante, porque cada biomaterial, osso, músculo, tendão, tem o chamado ponto de seção diferente. Cláudio, o que é um ponto de seção ou ponto de cedência? É a passagem da região elástica para a região plástica. Então, na realidade, osso, músculo, tendão, eles têm pontos de diferença. Ou seja, o músculo ele é mais elástico que o quê? Ele é mais elástico que o tendão. O tendão ele é mais elástico que o ligamento. O ligamento ele é mais elástico que um osso. Então, as deformações elásticas e plásticas desses materiais irão apresentar características distintas. Correto? Um ponto importante de destacar com vocês é que com os conceitos cinéticos eu consigo explicar melhor todos os movimentos. Vimos basicamente os conceitos pautados o quê? Em conceitos básicos, massa, peso, pressão, as leis de Newton. Passamos para a natureza dos fluidos, né? Chamamos a atenção de vocês que o fluido é toda substância que flui quando submetida a um estresse de cisalhamento. Caracterizamos dois tipos, o laminar e o turbilhonar. Falamos com vocês da resistência, das resistências de superfície, de onda e de forma. Caracterizamos que a resistência tende a lentificar o movimento. Né? Ainda utilizamos o exemplo da mão deslizando, né? Nas duas posições diferentes sobre um fluido, né? Ou dos pelos do corpo, outrora discutido pelos nadadores. Falamos com vocês sobre a forma ativa e passiva de movimento, quando o movimento ocorre por ação de uma força externa ou pela mobilização de uma força interna. Chamamos a atenção de vocês para o sistema de alavancas que me permite explicar todos os movimentos que ocorrem em torno de um eixo.
E aí destacamos que todo o sistema de alavancas precisa obrigatoriamente de 4 elementos. A alavanca, o eixo, que é o ponto em torno do qual essa alavanca irá girar. A força potente, que é a força que vai atuar a favor do movimento. E a força resistente, que é a força que vai atuar contrária ao movimento. Então, um ponto importante de destacar aqui é que, por exemplo, né, ao flexionar o meu cotovelo aqui, né, esse halter aqui, ele está funcionando junto com a massa do meu segmento antebraço e junto com a massa da minha mão como uma resistência ao movimento. Só que agora eu quero estender minha articulação do cotovelo. Então agora ele vai fazer o quê? Vai puxar o meu segmento para baixo. Então ele vai ser uma força o quê? Uma força potente. E as alavancas são divididas em 3 grandes grupos. O primeiro gênero, o eixo entre a força potente e a força resistente. Segundo gênero, né, o que eu tenho? A força resistente entre o eixo e a força potente. É uma alavanca que me leva a vantagem mecânica, porque caso essa força potente seja uma força muscular, eu, de maneira objetiva, aproveito muito dessa força em função do braço de potência. E a de terceiro gênero, que é a força potente localizada entre o eixo e a força resistente, que é o tipo de alavanca mais comum no corpo humano, e caso de maneira objetiva, né, eu queira fazer um trabalho, eu vou ter que mobilizar muita força muscular, por quê? Porque o braço de resistência é muito grande. Quando eu comparo, né, o comportamento dessas forças em função dos torques ou dos momentos potente e resistente, eu vou encontrar o quê? Toda vez que eu determino o sentido do movimento, foi porque eu consegui determinar se o momento potente foi maior ou foi menor que o momento resistente. Né? E se o movimento acontece a favor do movimento que eu quero, é sinal que o momento potente foi maior que o momento resistente. Se porventura eu não consigo realizar o movimento e o meu segmento começa a ceder frente àquilo ali, é sinal que o momento resistente foi maior que o momento potente. Verificamos ainda as cargas mecânicas atuando sobre a estrutura. Carga é uma força que atua sobre a estrutura. Elas se dividem em 2 grandes classes, axiais e não axiais. Axial aplicada em relação ao eixo longitudinal, não axial aplicada fora desse eixo longitudinal. Né? As axiais tendem a comprimir ou a tracionar a estrutura biológica. As não axiais, elas tendem a fazer o quê? Deslizar sobre a estrutura biológica, girar em torno dessa estrutura biológica ali, movimento de rosca, por exemplo, e curvar essa estrutura biológica. E que a aplicação de toda a carga tende a promover a deformação. E a deformação não deve ser entendida como uma coisa ruim. Deformação é só mudança na forma. E nós temos 2 tipos de deformação. A deformação elástica, que quando essa carga aplicada ela é retirada, o material, o biomaterial, volta ao seu formato original. E a deformação plástica, que é quando essa carga é aplicada, né, e mesmo depois de retirada, o material tende a permanecer deformado. Né? Usualmente essas cargas atuam de maneira conjunta sobre os biomateriais e a gente deve considerar efetivamente alguns aspectos, como por exemplo a idade. Com o envelhecimento, o corpo tende a permanecer, caso não seja estimulado, a uma condição muito mais plástica e muito menos elástica. Como consequência, o risco de lesão ele pode muitas vezes num biomaterial acontecer de maneira muito mais própria. Espero que vocês tenham curtido bastante essa nossa aula de número 3. Fundamentamos aí, junto com os conhecimentos que foram adquiridos na aula número 2, os princípios mecânicos, cinemática e cinética. Cinemática para descrever o movimento, cinética para explicar o movimento. Cinemática relacionada ao espaço e ao tempo, o comportamento espaço-temporal, e a cinética relacionada às forças e energia frente à realização do movimento. Encontro vocês na nossa aula de número 4, que irá tratar sobre o sistema neuromuscular. Um abraço e até a próxima.